Pastor Mirim. Oh, meu Deus do céu. Pastor Mirim. Pastor Miguel. Abençoe. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. Ah, eu ia falar, mas será que o Pastor Mirim tá aí? Ele tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da de Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar pelo... Daqui foi uma entrevista que eles estavam, né? Já faz tempo, né, cara? Quantos meses? Um mês, né? Que acabou esse treco aí do pastor e tudo mais. Desse pastor, Mirim. Todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, né, por causa de ibope. Porque tem alguém na rede social que precisa se o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então pode derruba ser esse podcast. Você ouviu isso daí? Então pode ser. Derruba o podcast. Para com isso então. Para com isso então. Vamos gravar aqui, ó. Solo, sem câmera. O bicho é trem mesmo, hein? O culto eu até aceito. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The king is the fire. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. Não tem... Então, cara, vamos lá. Essa parte de gravar aí, Pastor Mirim, ele não vai estar errado. Por quê? Porque tem muita gente que grava culto, que grava uma missa, né, normalzinha, coloca as câmeras e grava, mas pra quê? Pra o espectador, tipo, coloca lá naquela rede social, vai estar mostrando aí na tela pra vocês, pro pessoal tá assistindo. Entendeu? Pra estar acompanhando. Então ele não vai estar errado nessa parte, porque é para as pessoas estar assistindo também junto, acompanhando lá ao vivaço. Então não vai. Bom, eu vi as gravações, é bem próximo mesmo, né, da cara e tudo mais. Não precisava daquilo. Mas gravar não tem nada demais. Colocar lá, deixar a câmera e gravar o culto inteiro, enfim, né? Normalmente isso não acontece em cultos. Normalmente é mais em missa. Acontece lá na igreja católica. Mas não tem erro nessa parte aí não. Então ele não vai estar... Vamos quebrar essa barreira aí. Nessa parte aí ele não vai estar errado. 22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Não, cara, você tá errado, né? Não, dessa parte eu vou ter que defender o Pastor Mirim. Desculpa, dessa parte eu vou ter que defender ele. Eu tô aqui pra quebrar ele, mas nessa parte, infelizmente, vou ter que, né? Podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor.
Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse No momento, no podcast. início do podcast, você falou, momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de acho que você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não tá nessa sendo pergunta. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode. Você adora pra você? Não, Você adora pra você? eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar extremo. Oi, pera aí, saiu? Será que saiu o trailer de Stranger Things? Calma aí, gente. Será? Vou continuar aqui, vai. Eu vou continuar aqui. Mas eu quero ver também. Será que tá? Tá, vambora. Quem tá lá Então, fora tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, Você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia. Não. Não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Eu acho em tecnologia, eu falo especificamente das câmeras. Isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais. Sua visão tá errada. Nessa parte tá errada. Infelizmente, eu tenho que concordar com o pastor Mini. Infelizmente, a gente não pode proibir essa parte. É bom, né? Nos cultos sim. Nos cultos sim, mas mesmo assim, cara, se quiser colocar, não tem problema nenhum. Então, não tem o que ficar querendo debater. Entendeu? Não tem. Pare de criar repercussão sem sentido. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Você viu? Ele tem um ponto. Um ponto grande. Ele tem um ponto muito, muito grande. 3 de Stranger Things saiu não. Mas pode ser revelado a qualquer momento. Vai ser revelado a qualquer momento. Vai sair. Vamos continuar. Não sei. Caio, eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu vou uma pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque a pensa pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica- religiões. A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação nem do que morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Ele é. Eu tô vendo aqui que o cara tá brabo. Você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. Zé Hélio tá errado, o Bispo Mel Mas Ferreira tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade, Malafaia, olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou pegou aquela parte do que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. certo. As pessoas, Mas- mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Não, Best. fala. Não É inglês. É inglês. É inglês. O que ele tinha que falar inglês do nada ali? Mas ok. Sei lá. É inglês. Obviamente que tá errado, né? Nessa parte aí. Não é língua estranha. Né? Por isso que eu tô aqui também. Off the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que era insultante. Fala assim, Dele eu com falo pra Deus. mim mesmo. Quero entender com Deus. Mas ele acabou de falar isso. Vamos estudar depois, mas isso aqui Deixa eu falar é um uma idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, não, mas Que é... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse cara de King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto. Falaram o quê? Palavrão em cima do altar? Uma pergunta. Quem que é esse cara de King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Quem é esse irmão? Bom, não fiquei sabendo de nada. Quer falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Nossa, cara, ó, olha ele querendo se gabar. Pô, mas- é negócio de ai, The King, Não, não. ai, The Power. Irmão, Mas é o que Legal. tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Árabe.
Mohammed. É a única língua que eu sei, né? Mohammed. Eu sei falar em árabe, olha. Mohammed. Se eu quiser falar francês. Gaston, Monsieur, France. Se eu quiser falar francês, se eu quiser Ô louco, ele falou francês. falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marrar, Dessim? falar merci, tá, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo A tem que mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power. Não, mas é que não é língua estranha. Não é língua estranha. A gente tá aí na igreja pra você falar a verdade e não enganar o povo, né? Esse tipo de língua aí não é línguas estranhas. Você simplesmente soltou uma palavra que veio na tua cabeça desnecessariamente. Aleatória. A mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não Vem no meu idiotice, vídeo, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não, Quantas Aquele perde. Aquele perde porque ele se desespera. pessoas foi curada pela... Da câmera ele tá certo. Não, tá errado também. Sei lá, cara, ó, pensa comigo. Câmera dentro da igreja. A católica pode. Pra gravar e tudo mais. Agora no dos cultos, cara, eu acho que não. Mas mesmo assim, se fosse pra colocar, se fosse permitido ali e tudo mais, não tem mal algum. Controverso, né? Mas esse Off the King, the Power, the Man, the Best. Off the King, the Power, the Man, the Best. Sem sentido. Não precisava daquilo. AIDS pela televisão. Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar TV, Jesus pode usar não um meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia do mesmo jeito. Cara, ele surtou. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro. Corrigiu o cara na cara dura. Não acredito. Maneira. Esse daí tá terrível. Aquele perdeu a razão, tá? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões? Um exemplo. Quais religiões? A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? Que Não, seja. é uma organização. É uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas Você quer comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Ele usou a palavra do outro contra o outro ali. Tá. Um exemplo, mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se Tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Não, Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Ah, tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Ó, Foi você. eu dei o exemplo. Vixe, começou uma treta aí, descontrolada. Agora o negócio surtou de vez. Das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô falando da maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso. velho. Tá, eu dou ponto pra ele, cara. Eu dou ponto pra ele porque é real. Nos cultos não pode câmera. Na igreja católica até pode. Mas algumas igrejas não podem. Nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um número, templos, a igreja de, tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Pastor Miguel, Pastor Mirim conseguiu. Nossa, cara, ele conseguiu um advogado do lado dele. Um cara pra ajudar ele e contra o outro. Colocou dois pra brigar. Menino feroz. Cristãos no Brasil, Mas cara. aí eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV?
Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio A antes. tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando nada, tá ajudando as críticas deixa eu falar chegarem, uma os coisa problemas chegarem e Deixa eu as falar pessoas pra- criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora... Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos Cultos fazer culto secretos. secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso. Ah, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá Vou certo. falar, pra O bichinho surtou de vez. falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia Fale. especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é eu não tô ignorância, eu não tô falando que não pode. Ó, por exemplo, Ah não. Quebrou o cara de novo. Ah não. Que é isso, cara? Vai pra onde? Pra onde? Pra onde que isso vai? não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, Aquele quebrou de novo. Aquele quebrou de novo porque ele disse isso daqui, ó. não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é pra ser gravado. Mas tem um momento que não é pra ser gravado. Mas como que você vai saber qual será o momento? O momento certo que deve e o que não deve. Aí tudo se quebra, meu amigo. Aí tudo se quebra de novo. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem Bom, tá quem lá não fora quer não vai entender, entender. desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai então entender. os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Esse argumento Porque se não não tem tivesse base, gravado. Ai, cara, é muito quebrado, né? É muito quebrado. E ele também perdeu a razão aqui. Nossa, doido. Se volto lá, se não tivesse gravado essa parte e tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Tá bom, cara, você perdeu no argumento. Agora no final ele perdeu o argumento. Ele perdeu no argumento, no final. Ele tava certo, entendeu? Até um certo ponto. Depois ele perdeu totalmente o argumento dele. Aí quebrou. O negócio é em culto, né? Nas igrejas, cara, não deve gravar. Esse é o meu pensamento. Não grave. Na católica até vai, entendeu? Pode gravar ali pro pessoal e tudo mais, mas na igreja ali, nos cultos ali e tudo mais, já vi falando, né? Pastor falando, não é bom gravar. Esses negócios não é bom, entendeu? Não é bom gravar não. E cara, ele perdeu totalmente no argumento agora no final. E aí o pastor, ele quebrou de vez aqui. Esse pastor mirim. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, Ó, pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não tá me confrontando. tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando. Tem a continuação desse podcast aqui, tirando essa partezinha aqui. Eu queria muito ver o pastor Miguel perdendo, não ganhando. Aqui ele ganhou. Ele ganhou no argumento dele. Ele quebrou o cara no final. Entendeu? Tipo assim, o cara tá certo, mas ele foi quebrado no argumento dele. E aí o pastor Mirim ganhou. Simplesmente. Porque o cara não soube explicar direito o negócio ali. trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não estava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve Então, Jesus, então... críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base.